Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão os estudos para o Enem 2018? Estão se preparando bem, principalmente para a prova de redação? Pois é muito importante. Como muitas pessoas têm me perguntado sobre a redação do Enem, eu resolvi fazer este vídeo para você tomar conhecimento de todos os critérios de correção da redação e ir bem para poder passar depois na universidade em que você quer. Olha só, hoje eu vou ficar aqui com você para mostrar que a redação do Enem, ela vai exigir para você um texto em prosa. E o que é isso? Texto em prosa é um texto normal, desses que tem parágrafos. Existe uma diferença entre prosa e poesia. Não vai me escrever uma poesia no Enem, hein? Você tem que escrever em forma de parágrafo, um texto comum, uma redação normal dessas que você aprende. Então, você vai trabalhar com um texto em prosa e é um texto específico. É uma dissertação. Uma dissertação e é argumentativa. Então, o que é isso? Uma dissertação vai trabalhar com fatos. E no Enem, você vai trabalhar com fatos de cunho social, científico, político ou cultural. E tem de ser um texto argumentativo, ou seja, eles vão dar um tema para você em que você vai ter que argumentar, convencer o leitor de que aquele seu posicionamento é o certo. Então, vem um tema, e desse tema você tem que trabalhar com argumentos convincentes para desenvolver o seu texto. E é claro, com coerência, com coesão textual e, para finalizar, mostrando uma proposta de intervenção social. É isso que eu vou esmiuçar para você hoje aqui neste vídeo. Além disso, essa sua proposta de intervenção social e assim como a redação inteira, você tem nessa redação de respeitar os direitos humanos. Não pode ser homofóbico, não pode ser machista, não pode ser xenofóbico, ou seja, falar mal de estrangeiros e muitos outros, nem racista você pode ser também. Então, você pode estar se perguntando: ah, professora, mas o Supremo Tribunal Federal falou que a minha redação não vai ser zerada se eu ferir os direitos humanos. Realmente, não vai ser zerada, mas você vai perder pelo menos 200 pontos de cara, só de ter ferido um dos direitos humanos que nós temos aí, desses que eu mencionei para você. Bom, agora eu vou falar sobre as competências do Enem. O que é uma competência? É tudo aquilo que se espera de você para redigir um bom texto. Então, cada uma dessas 5 competências que eu vou falar para você aqui, cada uma delas vale 200 pontos, que no total vai dar a nota máxima, 1000 pontos da prova de redação do Enem, que é o máximo que você pode tirar. A sua redação vai ser corrigida por pelo menos 2 professores. E se houver uma discrepância muito grande de uma nota para outra, será corrigida ainda por um terceiro professor, para poder ver qual é a nota realmente que vale a sua redação. Agora vamos falar das competências individuais. Primeira competência é demonstrar domínio na modalidade escrita formal da língua portuguesa. Aqui, o corretor saber se você está usando bem a norma culta da língua portuguesa. Aqui não vale usar coloquialismos, tem que prestar atenção à estrutura das frases, dos períodos, a pontuação, a concordância nominal e verbal, a regência, enfim, a tudo aquilo que mostre que você sabe escrever um bom texto e que você tem domínio da língua portuguesa. Então, esta primeira competência é o uso da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A segunda competência, eles colocam aqui: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto, né? E aí o que acontece? O que é isso? Ora, muitas pessoas leem um tema da prova e não sabem nem por onde começar. Então, esta competência vai ver se você entendeu bem o que está sendo pedido para você, se você sabe fazer uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, e se você, dentro desse texto argumentativo, menciona outras áreas de conhecimento. Por exemplo, você vai falar sobre educação no Brasil, o que você pode falar? Você pode falar até da história, como é a educação no Brasil desde o princípio.
Então menciona seus conhecimentos de história, pode mencionar conhecimentos de geografia, como a educação é transmitida de acordo com cada região do país. Então você tem de mencionar outras áreas de conhecimento. Por isso é importante estudar também a filosofia, para citar alguns filósofos também. Isso tudo vai enriquecer o seu texto. A terceira competência: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Essa terceira competência, ela fala sobre a coerência, ou seja, a progressividade textual. E para isso, você tem de iniciar o texto falando sobre um assunto, desenvolver o assunto que foi introduzido e concluir aquilo que você falou na redação inteira. Além disso, tem de selecionar fatos relevantes, de acordo com o tema que foi pedido. Isso é ser coerente. Isso é escrever um bom texto. Por isso, essa competência aqui mostra a importância de você saber selecionar os argumentos e poder escrever bem. A quarta competência: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é isso, mecanismo linguístico? São os casos de coesão textual. Ou seja, umas frases não podem ficar soltas no seu texto. Você vai ter de ligar, e isso acontece por meio das conjunções. Se eu vou trabalhar com uma adversidade, eu vou usar as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Se eu vou trabalhar com adição de ideias, uso um e, uso um mas também, assim como. Então, você tem de saber ligar as frases, ligar as ideias. Vai terminar um texto, sempre começa com uma conjunção. Portanto, logo, por conseguinte, tem de mostrar que você sabe ligar as ideias, porque é nesta competência que você vai ganhar o máximo de pontos que você pode também. E por último, a competência 5 está pedindo para você elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Essa competência 5 diz respeito à conclusão. E aqui você vai ter que elaborar uma proposta de intervenção, ou seja, uma solução para aquele problema. Mas não é só assim. O que podemos fazer para que as pessoas deixem de ser mal educadas no trânsito, por exemplo? Não é só assim, vamos fazer uma campanha. De jeito nenhum. A proposta de intervenção social mostra o que o governo faz e o que a sociedade também deve fazer para poder minimizar esse problema, porque solucionar vai ser difícil. Então, minimizar esse problema, quer dizer, diminuir, e você vai ter de esmiuçar nessa proposta de intervenção, porque o Enem quer que você fale: vai fazer uma campanha? Então, como que vai fazer? Onde vai fazer? Quando vai fazer? Qual é o público-alvo? Então, você tem que esmiuçar, detalhar essa proposta de intervenção social. E assim, se você conseguir chegar às 5 competências, respeitando cada uma delas, a modalidade escrita, a argumentação, a coerência, a coesão, e elaborar uma boa conclusão, com certeza você tem tudo para ir muito bem na prova do Enem e tirar uma nota que vai possibilitar você a entrar numa boa universidade. Aprenderam bem? Viram quais são as competências? Viram que você deve focar nos seus estudos? Então, queridos, é isso. Podem contar comigo. E se precisarem, estou aqui. Deixem suas perguntas aqui embaixo. E se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu joinha aqui para mim. Faça um comentário aqui embaixo, faça uma pergunta e compartilhe com seus amigos. Um beijinho e até o próximo vídeo.